Estamos de volta no Hora da Verdade. Você viu aí as matérias, né, que você pode ver na sequência aí no Telefatos de hoje. E o Zezinho Ramos, né, o nosso Zé Ramos aí apresentando o jornal, dizendo dos 23 anos do Telefatos. E a gente também registra aqui os 23 anos também do Hora da Verdade. Olha só quantos anos nós estamos aqui com você apresentando esse programa, né? E um dia a gente aprende, eu sempre digo, não, um dia a gente aprende. Então eu queria agradecer a todas as pessoas que continuam com a gente nesse tempo todo aí, fazendo com a gente aqui o Hora da Verdade. Assim como o José Maria, que ligou perguntando para o secretário da Fazenda, Edalmo Porto Rangel, se vai sair a anistia para as construções. Esse processo, José Maria, está em análise, né, na Secretaria de Planejamento. Nós temos muitas obras na cidade, muitas empresas que estão muitas vezes ocupando lugares que o zoneamento não permite, né? E também questão dos chamados puxadinhos e tal. Então a ideia está sendo estudada lá, uma alternativa para solucionar de vez essa situação, né? Então nós esperamos que em breve a Secretaria de Planejamento tenha uma solução para isso. Está a caminho, pode ter certeza. A gente fala aqui, claro, que na sua secretaria também o objetivo é arrecadar impostos e taxas. Aqui já dá para a gente falar um pouquinho das pessoas que sonegam impostos e taxas. Há uma fiscalização da Secretaria da Fazenda em relação a isso? Hoje, como é que funciona essa questão de arrecadação de impostos, essa fiscalização, Edalmo? A cidade tem 160 mil habitantes, né? E nós temos hoje 10 fiscais. Quando nós chegamos, tínhamos 8. Nós conseguimos admitir mais 2 esse ano, né? Pelo porte de Poços, nós tínhamos que ter no mínimo 20 fiscais. Né? Se a gente olhar Pouso Alegre, Varginha, Macaé, por exemplo, onde meus pais moram, tem lá 300 mil habitantes, tem 50 fiscais. E lá o royalty, né, da petróleo e tal. E mesmo assim eles trabalham com muito afinco essa questão do ISS e tal. Então, nós temos procurado, existe um plano de ação de fiscalização de ISS que está em andamento, e esse é um processo importante, né? Agora, tem que primeiro, William, dentro daquela linha do servidor, né, você primeiro trabalhar a educação tributária. Não adianta você sair fiscalizando de uma maneira policialesca sem primeiro educar. Então, nós temos conversado com os contadores, com os consultores, né, contábeis, que têm nos ajudado muito. Temos conversado com as empresas sobre a importância do recolhimento correto dos impostos. Então, um processo de educação. E isso tem melhorado, né? É claro que esse é um processo escada, é um processo lento, mas ele é firme, ele é consolidado. É melhor do que você fazer campanhas policialescas que você tem um pico na arrecadação e depois cai no vale novamente. Então, eu gosto muito do processo mais sustentável, né? Então, isso nós estamos trabalhando o ISS. Um outro ponto muito importante é em relação ao ITBI, o Imposto de Transmissão. A cidade realiza por ano perto de 5 mil negócios imobiliários. E quando a pessoa vai pagar o imposto de transmissão, normalmente ela paga em cima do valor venal que está lá na prefeitura defasado. Então, esse é um processo que a gente tem que corrigir. É necessário, é importante que nós consigamos recolher o imposto de transmissão sobre o valor justo da transação. Então, isso está sendo encaminhado, né? É claro que a Câmara terá que aprovar, porque isso também passa por lei, e nós contamos com a contribuição da Câmara nesse sentido, de que a partir de 2014, os negócios imobiliários paguem o ITBI pelo valor justo, pelo valor correto da transação, e não mais pelo valor subfaturado do valor venal do IPTU. Então, esse também é outro desafio nosso em relação ao ITBI. Eu vou falar mais de mais um que é realmente um conflito que há tempos que a gente vê, que é a questão dos empregos informais, das pessoas que estão na informalidade e aí acabam competindo com aquele que paga imposto, os ambulantes que ficam na cidade. Como é que a Secretaria da Fazenda está tentando, pelo menos, equalizar um pouco esses ambulantes, os carrinhos de lanche, enfim, uma série de situações que às vezes geram no comércio local algumas reclamações. É verdade. Você citava sobre o sonegação, né? Nós temos hoje 2 sites muito interessantes, quem quiser pesquisar. Um é o www.impostômetro, né? E o outro é o www.sonegômetro. São 2 sites que fazem contrapontos, né? Enfim, em relação a esse processo. O governo federal, né, William, há muitos anos, nos últimos 10 anos, tem feito um esforço muito grande para formalizar as atividades econômicas no Brasil. Foi criada a figura do microempreendedor individual. O Sebrae fez um trabalho muito bom no Brasil inteiro. E hoje nós temos aí mais de 20 mil empresas no Brasil como microempreendedores individuais. É o eletricista, é o encanador, é a doceira, aquela pessoa que presta um serviço, mas que não tem uma previdência, né? Se precisar de um plano de saúde, enfim,
Então, os bancos federais também incentivam, né? Então, é muito importante a formalização dos negócios, é muito importante, porque isso dá um conforto, dá uma segurança para a pessoa no futuro, a sua aposentadoria e tudo mais, né? Então, quanto mais se formalizam os negócios, mais o próprio empreendedor se beneficia e também o governo, porque os impostos são recolhidos de uma maneira mais equilibrada, são valores pequenos que as pessoas têm para recolher, então a formalização é muito importante, não tenha dúvida. E isso vai acontecer aqui, essa fiscalização em Já cima está dos ônibus? Já está acontecendo. né? Já está acontecendo. E aí também passa por esse processo que você está dizendo de educação, ou seja, você vai a um ambulante e fala, olha, é melhor você regularizar a sua situação. Com certeza. Nós já temos, quer dizer, mais de 20 mil empreendedores individuais no Brasil, mostra, isso é um trabalho recente, né? Começou, me parece, em 2010, quer dizer, mostra que as pessoas estão se conscientizando da importância de formalizar suas atividades. É a mesma coisa os contratos de gaveta, né? Eu falo muito com as pessoas que nós recebemos lá, às vezes a pessoa compra um imóvel, mas não está com o imóvel no nome dela. E aí deixa uma herança para os filhos, aquela coisa informal, complicada, né? Então é muito importante regularizar essas situações, porque é aquela economia que a gente diz, né? Quer dizer, o barato sai caro, né? Quer dizer, não, eu não vou regularizar não, porque eu tenho que pagar o ITBI. Mas lá na frente você acaba onerando muito mais a família com esse processo pendente aí. O Benedito ligou para a gente, obrigado Benedito, ele diz o seguinte, eu ouvi falar, diz o Benedito, que irá abrir uma avenida perto da Coopócios. E pergunta a ele se os imóveis ali foram desapropriados. Isso não sei se com certeza não é da sua pasta, mas você não tem um conhecimento disso. Não tem essa informação, não. É. Certamente com esses recursos que vieram agora, que estão vindo do Ministério das Cidades, então o prefeito fez um esforço grande lá no Ministério, são mais de 70 milhões, para grandes obras de urbanização da cidade, né? Eixo leste-oeste, eixo do norte-sul. E aí tem pavimentação, tem ciclovias, é todo um rearranjo aí no ambiente urbano da cidade. Então muitas coisas vão acontecer, mas isso ao longo do tempo, né? Esperamos que nos próximos anos essas obras aconteçam. Toda pessoa que com certeza, como você, que parece um espírito empreendedor, né? Que está sempre buscando inovações, está sempre buscando tentar mexer nas coisas para que hajam melhorias. Quais são as melhorias futuras que você está pretendendo aí, realizar na sua pasta? Que você falou, olha, eu gostaria, porque às vezes são projetos, planos, planejamentos que você gostaria de implantar e que está no processo aí do seu pensamento. Esse ano nós procuramos mobilizar a equipe e lhes oferecer um trabalho muito interessante de melhoria de receita, propostas de melhoria de receita que nós estamos procurando seguir. É um trabalho de pesquisa muito bem feito pelos servidores da Fazenda e o primeiro contato foi esse, de melhoria no ambiente, na relação com os servidores, né? Um outro esforço grande, ele é a melhoria da tecnologia. Quer dizer, esse esforço que nós estamos fazendo agora na campanha de ter um e-mail, informações no site. Por exemplo, todo cidadão que quiser informações sobre transparência, sobre o que nós pagamos a fornecedor, está lá no site, né? Então, é outra melhoria que a gente pretende fazer, agregar inteligência tecnológica aos nossos processos, para melhorar o atendimento ao cidadão, né? E também a melhoria nas receitas. Eu acho que a cidade hoje, pelo tamanho dela, ela não pode ter só 30% das suas receitas próprias e ser altamente dependente, 70% das suas receitas vem do governo federal e do governo estadual. Quando a economia vai muito bem, cresce 4%, 5% ao ano, esses repasses são muito bons. Mas quando a economia anda de lado, esses repasses federais, estaduais, ficam menores. Então, a prefeitura ela precisa romper esse ciclo de ser dependente em excesso de repasses de fora. Nós precisamos gerar receita própria. Isso é muito importante. Esse também é um grande esforço, mas que demanda um tempo maior. Mas é um esforço permanente que nós fazemos. A Sandra ligou para a gente, obrigado, Sandra. Ela pergunta desses 74 milhões que estão chegando aí, quanto é a fundo perdido e quanto a prefeitura vai desembolsar? A prefeitura, a partir de março, abril, logo no início do governo, a secretária Gina e sua equipe fizeram um trabalho de muito esforço para gerar projetos, cartas de intenção para mandar para o Ministério, né? E a Poços foi então selecionada, né? Então a primeira etapa é elaborar projeto. Segunda etapa, você é selecionado pelo Ministério. E essa seleção foi fundamental, o fato de a prefeitura estar em dia com o Fundo de Garantia, com o INSS, porque muitos municípios elaboram projetos, mandam para o Ministério, mas não conseguem a seleção porque estão lá com a restrição no cadastro, algum problema de restrição de Fundo de Garantia e INSS. Então, a prefeitura foi selecionada
E agora começa a outra fase, que é a apresentação dos projetos básicos e tudo mais, né? Então, esse formato, se é recurso oneroso, ou seja, se for financiamento com recurso do Fundo de Garantia, é taxa de juros na faixa aí de 6% ao ano, pagamento em 20 anos, né? E a Prefeitura tem capacidade de pagamento para arcar com esse tipo de prestação. Ela está saudável na sua condição de pagamento, de obter financiamento. E pode acontecer também que seja um mix. Recursos onerosos, quer dizer, recurso do Fundo de Garantia, que se paga a prestação, e uma parte recursos não onerosos, que são recursos a fundo perdido. Então, nós estamos esperando ainda uma definição do Ministério em relação a esse formato, como vai ser esse mix. Ou pode ser também só recurso oneroso, e a Prefeitura tem capacidade de pagamento e juros, como volto a falar, 5%, 6% ao ano, que é perfeitamente compatível. Lembrando, William, só para concluir, que quando você tem um endividamento saudável, que é para investimento, isso vai reverter em qualidade de vida, é um bom endividamento. É igual quando a gente compra um apartamento financiado pela Caixa, né? É um bom endividamento. Agora, é ruim quando você tem um endividamento para pagar dívida, parcelamento, isso não é um bom endividamento. Dívida sobre dívida, né? Mas dívida para investimento é uma dívida saudável, e a população merece que a Prefeitura tenha esse endividamento, desde que seja para investimento. Pois é, nós temos sempre uma dívida aqui com o telespectador. Eu vou tentar premiar um telespectador ou telespectadora através do sorteio aí. Aliás, tem as imagens do Binho. Antes de qualquer coisa, vamos colocar aí aquelas imagens, né, muito gostosas. E vale a pena você não ficar só olhando aí não, viu? Vale a pena você ir lá no restaurante do Binho e provar e aprovar, eu tenho certeza, essa feijoada do restaurante do Binho, que é muito leve, né, muito gostosa. E tem outros pratos lá muito gostosos no Binho. 3721-0202 é o telefone. E nesse meio tempo aqui, o Edalmo já sorteou a Sandra, que ligou para a gente aqui. Sandra, você ganhou o livro Editoriais do Hora da Verdade, que você passa lá na Livraria Nobel e retira. Edalmo, suas considerações... Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros, foi a primeira. Acabou sendo. Parabéns a Sandra aí. As suas considerações finais aqui no Hora da Verdade. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, William. É sempre bom estar com você, né? Sua inteligência, sua perspicácia, enfim, é muito prazer estar contigo aqui. Sucesso para o seu livro, né? Nossa Veracidade, que é um livro que eu aprecio muito. E um abraço a todos os seus telespectadores, a comunidade inteira, e também uma mensagem de confiança, uma mensagem de otimismo. O prefeito Heloísio e o vice Nizar são pessoas que têm uma visão humanista muito grande, procuram, têm uma visão grande para a cidade, né? E os secretários têm procurado contribuir com essa visão, e nós contamos muito com a paciência da população em geral, porque no primeiro ano de governo não dá para você equacionar a maioria dos problemas que nós temos, né? Mas a vontade é muito grande, se trabalha muito na Prefeitura no sentido de procurar atender esses anseios, são tão grandes da população, e o prefeito está muito empenhado nesse sentido. Muito obrigado, William. Eu que agradeço. Dá para trabalhar por música, porque uma das tuas paixões é a música, né? Sanfona. Sanfona, né? Uma hora você precisa vir aqui tocar uma sanfona para a gente, né, Edalmo? Vamos sim, com prazer. Porque uma das coisas que o Edalmo gosta de fazer, eu sei que faz muito bem, aliás, obrigado. Tem em casa também, né? Uma grande cantora, né? A Leila. Então, a gente outra hora trazemos aqui o Edalmo, para além de falar um pouquinho sobre a Fazenda, tocar alguma coisa aí de outros lados, até de fazendas mesmo, né? Sim, algumas músicas. Na rua, na chuva, na fazenda. Por que não? Por que não? Muito obrigado aí ao secretário Edalmo Porto Rangel, que esteve aqui com a gente, abrilhantando mais uma vez o Hora da Verdade. E a você, nosso agradecimento, razão da existência do Hora, a sua presença sempre aqui, todas as segundas-feiras, neste horário das 9 às 10 da noite. A gente marca um novo encontro para a próxima segunda, se Deus assim o permitir. Fica com Deus, com Ele, sempre. Uma ótima semana. Tchau.